Da nossa atividade de casa da aula passada. Algumas questões foi solicitado que vocês respondessem ainda durante a aula. Então, a gente vai começar pela correção dessas questões, que são as 5 primeiras. Em seguida, a gente vai responder as outras que faltam. Então, nós revisamos os descritores 11 e descritor 12, né? O 11 que vocês já sabem, afinal de contas, nós estamos fazendo a revisão, que é aquela habilidade de estabelecer relação de causa-consequência entre partes e elementos do texto. E o descritor 12, que é a habilidade de vocês de identificarem qual é a finalidade de textos de diferentes gêneros, ou seja, qual a finalidade de um anúncio, a finalidade de uma propaganda, de uma notícia, de um conto, de uma crônica, enfim, com que objetivo esses textos foram produzidos. Então, essas são as habilidades que essas questões vão solicitar de vocês. Então, começando pela primeira questão. Temos aqui o enunciado. Leia o texto abaixo. A baleia era o bicho do mar mais veloz e comilão. Nadava mais do que todos os outros peixes e comia por peste. Então, vamos só marcar aquela técnica que eu já trabalhei com vocês, de quando vocês fazerem leitura de qualquer texto, seja um texto menor ou até um texto maior, sempre utilizar o marca-texto, canetinha, ou simplesmente o lápis para fazer marcações. Então, começa falando da baleia. A baleia era o bicho do mar mais veloz e comilão. Então, características. Mais veloz e comilão, está se referindo à baleia, que por algum motivo foi escrita com inicial maiúsculo. Nadava mais do que todos os outros peixes e comia por peste. Nosso Senhor torceu o rabo da baleia. Por isso, ela nada mais devagar, e é o único peixe que tem a barbatana do rabo virada para baixo, batendo água de baixo para cima, em vez de ser da direita para a esquerda, como todos os viventes d'água. Então, é como se fosse uma espécie de mitologia, contando uma versão da história da baleia, né? Então, de acordo com essa mitologia, Nosso Senhor, que seria Deus, torceu o rabo da baleia, e por essa razão é que ela nada mais devagar, é o único peixe que tem a barbatana do rabo virada para baixo. Vamos continuando aqui a leitura do texto. Segundo parágrafo. A baleia comia tudo. Uma feita, uma moça devota de Santo Antônio, ia rezando como imagem desse santo, pedindo que o navio entrasse logo na barra. Quando Santo Antônio escapuliu e, tibum, caiu no mar. A baleia, vendo clarear, veio em cima e, sem reconhecer, engoliu uma imagem, ou seja, caiu uma imagem de Santo Antônio. Marcar aqui. Uma imagem do Santo Antônio. Caiu no mar. E a baleia engoliu essa imagem, que é o santo. Santo Antônio, para castigar a gulodice, fez a baleia ficar engasgada. Então, o santo, que foi engolido pela baleia, no caso aí a imagem, né? Aquela imagem geralmente é feita de barro, ou de gesso, ou até de madeira. Qual foi o castigo? Fez a baleia ficar engasgada, e quanto mais se engasgava, mais a goela ia ficando estreita. Por isso, a baleia ficou até hoje só engolindo peixe pequenino. Então, aqui é como se fosse o quê? Uma mitologia para explicar algumas características da baleia, para ela apresentar características físicas, ser esfomeada, e no caso, por que ela engole peixes pequenininhos, né? Segundo a mitologia, e esse conto seria a razão de um castigo do Santo Antônio. Então, a gente tem aqui de onde foi retirado, né, que é um conto tradicional do Câmara Cascudo, que é o autor, certo? Então, a gente vai ver agora a primeira questão. Nosso Senhor torceu o rabo da baleia porque ela era o quê? Nosso Senhor é representado como Deus, e a gente marcou como uma informação importante aqui em cima. Nosso Senhor torceu o rabo da baleia. A baleia era o bicho do mar mais veloz e comilão. Nadava mais do que todos os outros peixes e comia por peste. Nosso Senhor torceu o rabo da baleia. Ou seja, por que ele torceu? Por que ele torceu? Torcer foi uma consequência, mas qual foi o motivo que provocou Nosso Senhor, que no caso é Deus, ter torcido o rabo da baleia? O que é falado antes? Que ela era o bicho do mar mais veloz e comilão. Então, provavelmente, essa é a relação de causa e consequência entre Deus ter torcido o rabo da baleia pelo fato de ela ser mais veloz e ser comilona. Então, vamos ver qual é a alternativa que tem algo parecido. Então, Nosso Senhor torceu o rabo da baleia porque ela era A, bonita e malvada, não é falado isso. B, bonita e rápida.
é falado que ela era rápida, veloz, mas não falado em relação à beleza. C, lenta e malvada? Não, nenhum dos dois. Ao contrário, ela é rápida, né? D, rápida e esfomeada. Então, de acordo com o contexto, ó, veloz é o mesmo que rápida. Esfomeada é o mesmo que comilão. Então, só pode ser a letra D. Então, vejam que não é necessário ser escrito com as mesmas palavras. Se você sabe que esfomeada é sinônimo de comilão e rápido é sinônimo de veloz, então você vai saber que a letra D é a alternativa mais considerada correta, certo? Então, vejam que na hora da gente responder essas questões, é preciso que a gente tenha esse conhecimento também em relação à noção de sinônimos, né? Ou seja, palavras que têm sentidos semelhantes. Então, agora vamos para a próxima questão. Então, a próxima questão tem o seguinte enunciado. Leia o texto abaixo. Israelense cria frango sem penas. Então, aqui a gente tem o nosso título. Jerusalém, que é onde foi escrito. Um frango transgênico sem penas, com pele vermelha e a carne menos gordurosa, foi criado nos laboratórios da Universidade Hebraica de Jerusalém. Então, vamos marcar algumas informações importantes. Um frango transgênico, a gente sabe que é algo que foi modificado geneticamente no laboratório, sem penas, com a pele vermelha e a carne menos gordurosa, foi criado nos laboratórios da Universidade Hebraica de Jerusalém. Todas essas informações são importantes. Então, a gente vai marcar para ficar guardadinho aí para a gente responder a questão. O geneticista Avigdor Kahane cruzou um pequeno pássaro sem penas com uma ave de granja e obteve o frango careca, maior e mais saudável. Então, vamos lá. O nome da pessoa responsável, a gente já sabe, né, que esse geneticista aqui. Vamos marcar. Marcar aqui outra informação que a gente tinha perdido. O que ele fez? Ele cruzou um pequeno pássaro com uma ave de granja. E desse cruzamento deu origem a esse frango careca, maior e mais saudável. Abre aspas, que aqui a gente vai ter um depoimento. As aves consomem muita energia para crescer, mas no processo geram muito calor, do qual têm de se livrar, impedindo que a temperatura do corpo se eleve tanto que as mate, explicou Avigdor. Então, o que acontece? Ele diz que elas consomem muita energia para crescer. Vamos marcar aqui. Esse é o depoimento do cientista. Mas o processo gera muito calor, do qual tem de se livrar, impedindo que a temperatura do corpo se eleve tanto que as mate. Explicou. Por isso, o crescimento das aves de granja é mais lento no verão. Então, essa é a razão por que o crescimento das aves é mais lento no verão. Porque o calor vai impedir que elas se desenvolvam, né? Porque elas consomem muita energia para crescer. E isso faz com que gere muito calor. Então, por isso que elas crescem menos em países mais quentes. Vamos marcar aqui. Então, as informações mais importantes a gente vai marcar. Se não tiverem penas, as aves podem redirecionar a energia para se desenvolverem e não mais para manter a temperatura suportável. Então, vejam aí que essa modificação genética para que as aves não tenham penas vai fazer com que elas possam crescer mais, porque elas não vão ter penas para redirecionar essa energia. Então, se não tiverem mais penas, vão conseguir manter a temperatura. Vou marcar aqui. As penas são desperdício, exceto nos climas mais frios, os quais protegem as aves. Então, esse geneticista, esse cientista que modificou essas aves, afirma que as penas seriam um desperdício, por isso ele criou um frango sem penas. Então, vamos lá, o que é afirmado sobre o texto. As penas são desperdício para os frangos? Por quê? Por que é um desperdício de acordo com o texto? A. Limitam o crescimento das aves. O que a gente viu aqui? Vamos voltar no texto. As aves consomem muita energia para crescer, mas no processo geram muito calor, do qual têm de se livrar, impedindo que a temperatura do corpo se eleve, tanto que as mate. O crescimento das aves de granja é mais lento no verão e nos países quentes. Olha aí. Então, as aves de granja têm penas, a gente sabe. Então, quando a temperatura está quente, elas vão o quê? Crescer menos, né? Então, está dizendo aqui que o crescimento delas é mais lento. Então, as penas são desperdício para os frangos porque limitam o crescimento das aves. O que a palavra limitar significa? Quer dizer que torna o crescimento mais lento, limitado, não cresce tanto. Então, está de acordo com o que a gente acabou de ler no texto. Então, vamos guardar a letra A, porque ela tem tudo para estar certo. Mas vamos analisar a letra B. B. Superaquecem as aves em todos os climas. A gente sabe que não é
Não acontece isso em todos os climas, somente em climas quentes, já que no clima frio as penas vão aquecer as aves. C. Refrescam as aves em climas quentes. Não vão refrescar. Né? Se as penas uma camada a mais que fica sobre as aves, elas vão ficar com calor, digamos assim, né? E não refrescadas. D. Impedem que as aves produzam energia. Não é que elas vão impedir, elas vão colaborar para que elas produzam mais energia. Então, só pode ser a letra A. Então, vamos marcar aqui a letra A, que é a alternativa correta. Então, vejam que essa estratégia de fazer as marcações, como a gente fez aí, ela é muito importante. Então, gente, mais uma vez eu reforço, sempre utilizem essas estratégias, que elas auxiliam bastante na hora de responder questões como essa, certo? Não só essas, mas qualquer questão que envolva a interpretação de vocês. Vamos lá para a terceira questão. Leia o texto abaixo. Fórmula do sorriso. A gente tem aqui o título, fórmula do sorriso. Mais importante que o sabor do creme dental é o seu agente terapêutico, a fórmula química que serve para controlar as bactérias que provocam as cáries. Vamos marcar essa informação que é importante aqui. Mais importante que o sabor, ou seja, se é de menta, se é de morango, o mais importante é o quê? O tipo de substância que eles colocam no creme dental que vai controlar as bactérias que provocam as cáries. Segundo a professora Lenise, vamos marcar o nome dela, Lenise Delmotsky, da Universidade Federal Fluminense, que analisou 25 tipos de pasta de dentes em sua tese de doutorado, a substância mais eficaz na escovação é o triclosan, um antimicrobiano presente nas pastas de ação total ou global. Vou marcar aqui. Então, a substância mais eficaz na escovação é esse triclosan. O flu recalcifica os dentes e também combate as cáries. Então, outro elemento que ela cita é o flu, né? O segundo elemento mais importante. O bicarbonato de sódio é um abrasivo e remove manchas. Vamos marcar aqui. Mas em excesso, desgasta os dentes. Essa é a conclusão da pesquisa dela. A dentista recomenda o uso de escovas macias. Então, vamos lá. Recomenda o uso, vou marcar aqui, o uso de escovas macias e uma quantidade de pasta equivalente ao tamanho de uma ervilha. Ou seja, a gente não precisa usar muito creme dental para escovar os dentes de maneira eficaz. Pelo menos 3 vezes ao dia. Vou marcar aqui. Então, marcamos as informações importantes. Vamos para a leitura do texto. Vamos para a leitura do enunciado. Segundo esse texto, deve-se evitar o excesso de bicarbonato de sódio por causa... Vamos ver aqui. Onde é que fala de bicarbonato de sódio? A gente marcou aqui, o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio é um abrasivo e remove manchas, mas em excesso desgasta os dentes. Olha aqui, desgasta os dentes, quer dizer, o lado negativo do bicarbonato de sódio é o fato de ele, quando usado em excesso, ou seja, quando é usado demais, vai desgastar os dentes. Então, vamos lá. Segundo esse texto, deve-se evitar o excesso, a palavra excesso aqui, aqui e aqui, de bicarbonato de sódio, deve ser evitado por causa A, das bactérias das cáries, não. Das remoções das manchas, não, porque é um benefício. C, do desgaste dos dentes. Está aqui, gente. Já encontramos a resposta. Então, de acordo com o texto, porque em excesso vai o quê? Desgastar os dentes. Então, vejam que quando a gente faz essa marcação, a gente consegue se encontrar melhor no texto e localizar melhor e de maneira eficaz a resposta. D, do controle de bactérias, né? Eu fiz a leitura só para vocês verificarem que não faz sentido com o que o texto afirma. Então, temos aqui a letra C como uma resposta correta. Agora, vamos para a próxima questão. Próxima questão. Leia o texto abaixo. Título: Na ponta do nariz. Nada como a experiência. Na medida em que envelhecemos, vamos aprendendo a tomar atitudes cada vez mais sensatas. Vamos marcar aqui. Na medida em que envelhecemos, vamos tomando atitudes cada vez mais sensatas. O que é algo sensato? Algo correto, adequado, justo. Isso pode ser verdadeiro em vários aspectos da vida, mas não tem nada a ver quando o assunto é a respiração. Então, não tem nada a ver quando o assunto é a respiração. A gente vai entender por que isso não se aplica à respiração. Estudos mostram que chegamos ao mundo respirando de forma correta,
e vamos desaprendendo ao longo do caminho. Olha aí, isso é importante.